boa noite a todos os nossos amigos que acompanham a Connect TV Algarve. Estamos em mais um A Falar de Bola. Esse, o último programa com os convidados aqui desta temporada, deste programa, deste projeto, em parceria com a Associação de Futebol do Algarve. O tema deste programa será as seleções distritais. E para cá, para este programa, trouxemos 3 especialistas aqui que vão dividir o seu conhecimento e vão conversar com a gente a respeito do tema. Começando lá na minha ponta direita com o João Martins, que é coordenador regional de futsal da Associação de Futebol do Algarve. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Muito bem-vindo não, né? Na verdade, muito obrigado de me receberem aqui na Casa do Futebol. Muito obrigado, suas considerações iniciais. É um prazer voltar a estar aqui, a falar neste caso das seleções, mas a falar de futsal, e espero que seja uma conversa tão interessante e porreira como foi da última vez que falámos do futsal feminino. Muito bem. Passando o microfone aqui para o meu lado direito, o Vasco Rodrigues é técnico regional da seleção de sub-14 de futebol masculino, que foi a seleção que representou o Algarve no torneio Lopes Silva. Muito obrigado pela presença e fala um pouquinho, dê suas considerações iniciais, seu olá aí para o pessoal que já está nos acompanhando. Ok, boa noite a todos. Antes de mais agradecer também em nome da associação o convite feito à minha pessoa. Concordando com as palavras do João, espero que seja também uma horinha de confraternização e de nós debatermos aquilo que nós mais amamos, que é o futebol, e neste caso o nosso atual posto profissional, que são ser treinador das seleções distritais neste caso. Temos muito o que conversar, vamos tirar muitas dúvidas aí e falar de muitas curiosidades. E tem aqui, terminando a nossa escalação na minha ponta esquerda aqui, o Nuno Ramos, técnico regional da seleção de sub-16 de futebol feminino e da seleção sênior da Associação de Futebol do Algarve. Muito obrigado pela presença. É um prazer. Agradecer também o convite. E tal como eles disseram, pronto, espero responder às questões que me vai fazer e tentar explanar lá para casa aquilo que é o nosso trabalho e aquilo que nós fazemos aqui. Eu vou começar então já essa rodada, o apito inicial, vou começar com uma pergunta que vai valer para os 3 e que eu sei que muitos atletas, muitos treinadores, muitos pais dos atletas se questionam: como é que é feita uma seleção? Quer dizer, como é que é feita a observação? Como são escolhidos os atletas que vão fazer parte dessas seleções? Porque há sempre essa curiosidade e o interesse de saber, peraí, quando eu estou sendo avaliado, né? Aquela história de em que momento esses diversos atletas são avaliados para que sejam escolhidos. Vamos começar com você, Vasco, pode falar. Sim, neste caso falar um bocadinho. Deixa o microfone bem pertinho aqui, senhor. Pode falar. Neste caso irei falar aqui um bocadinho mais daquilo que é a seleção sub-14 masculina, que terminou há cerca de 2 dias atrás do torneio Lopes da Silva. Já foi um tema falado e debatido, inclusive nas redes sociais da Connect TV e da própria associação. Na verdade não existe vários momentos específicos, é um trabalho que decorre de forma natural e na qual tem as suas etapas muito bem identificadas. Primeiramente, é feito um contacto aos coordenadores de todos os clubes do Algarve, de forma a identificar aquilo que são os atletas do ponto de vista técnico, tático, psicológico, físico, que o clube considera como se encontra numa fase mais acima do que os outros, ok? Sim. E depois claramente aí é que entra os serviços da associação e do departamento técnico, são realizadas observações, neste caso em direto, a jogos dos campeonatos distritais, que neste caso decorreram no campeonato de iniciados, que é a geração de 2010 e de 2011, que irá decorrer ao próximo ano no torneio Lopes da Silva, e após essas observações o corpo técnico tem que tomar as suas decisões, são feitos treinos de observação e depois de forma natural existe uma estratificação no qual vão saindo determinados atletas de forma a tentarmos chegar ao leque final dos atletas escolhidos para representar o Algarve nos torneios interassociações. Dizer também que acho importante que não é um processo que termina de um dia para o outro. O facto de um atleta sair de um determinado treino ou de uma determinada etapa não quer dizer que ele não volte a voltar aos passos das seleções do Algarve ou até mesmo
protagonismo das seleções nacionais. Dizer também, especialmente para quem está lá em casa, especialmente para os pais e para os atletas que muitas vezes não percebem, não é o facto de eles não terem ido ao torneio Lopes da Silva ou não serem chamados às seleções do Algarve que não podem vir a ser jogadores de futebol em patamares superiores, e reforçar esta informação que os jovens atletas têm que continuar a trabalhar, que é um espaço que realmente nem todos têm esta oportunidade, mas que têm que estar preparados no dia que essa oportunidade aparecer. João, passando a palavra para você, o método é mais ou menos o mesmo, ou seja, é essa primeiro contato com os coordenadores para eles já indicarem, eu tenho aqui 2, 3 atletas que se destacam, tal, para poder ter uma observação, vamos dizer, em campo mais focada individualmente? Sim, é muito parecido, sendo que nós não temos capacidade para fazer a observação dos jogos, não só porque os interações de futsal são mais cedo, mas como também não temos estrutura para isso. São muitas equipas, são muitos miúdos, é difícil. Então começamos sempre por contacto com os clubes, através dos coordenadores, em que eles vão-nos referenciar os atletas que eles acham que têm capacidade para estar na seleção. Numa seleção de sub-15, atletas que já estiveram presentes na seleção de sub-15 ou mesmo de sub-13 nunca estão presentes no primeiro e no segundo treino. Nós já temos informações sobre eles, já os conhecemos. Assim conseguimos dar espaço a mais jogadores para estar presentes no seio das seleções e conseguimos avaliar mais atletas e tirar mais informações. Depois, dentro desses 2, 3 treinos, avaliamos, os treinadores avaliam os jogadores. A partir do terceiro treino já fazemos um grupo mais pequeno e depois vamos reduzindo até cerca de 15, 16, consoante a evolução deles. Depois temos observações a jogos que fazemos com atletas que a gente possa ter alguma dúvida, ou às vezes achamos que ele poderia jogar numa posição e ele no clube joga noutra, ou seja, fazemos observações específicas. Ou seja, há sempre a situação de os pais, mas ver num treino o atleta, os pais têm que perceber que ele já vem referenciado pelo treinador, ou seja, o treinador passa uma época com ele, ou 2 ou 3, já sabe a qualidade que o jogador tem independentemente do treino. Ou seja, a gente não avalia só o que ele faz naquele treino, mas avaliamos o feedback que o treinador ou o coordenador nos dá sobre o jogador. E isso, um treino dá para ver algumas coisas, não dá para ver para outras, mas eu penso que até hoje, estou na associação há cerca de 9 anos, dificilmente falhamos algum jogador, digamos assim. Podemos ser mais justos ou menos justos, mas isso faz parte da vida, mas é muito idêntico nesse sentido. Depois temos cerca de 10 ou 11 treinos para ir avaliando os atletas até ao torneio. É importante falar que essa integração com os coordenadores, com os treinadores dos clubes é fundamental, porque mesmo que você fosse a campo assistir um treino, às vezes naquele treino, naquele dia, o garoto faltou porque estava doente, pronto. Ou mesmo um jogo. Ou foi mal naquele dia, não estava num dia feliz, né? Isso pode ser injusto na avaliação e essa parceria com os coordenadores sempre é importante. Nuno, falando com você aqui, que cuida de vamos dizer, de 2 momentos, né? Tem o adulto e tem ali o sub-16. Maneiras diferentes de chegar a uma seleção ou basicamente é a mesma? Não é a mesma, né? Não é a mesma. Mas antes de mais só queria focar aqui um aspecto. É que é assim, quando disse que eu era o responsável pela equipa de séniores e pela equipa de feminina de sub-16, eu simplesmente sou o treinador que assume, entre aspas, o papel de treinador principal perante a equipa, porque nós temos o nosso departamento técnico, o João está mais ligado ao futsal, mas eu e o Vasco, nós trabalhamos em muita proximidade, eu com ele no sub-14 e ele comigo na seleção de séniores masculina e nas seleções femininas. Portanto, só a partir deste ponto, nós trabalhamos que é uma muito equipa técnica. Sim. O Luís, temos os nossos treinadores de guarda-redes, temos ainda um outro colega que não pode estar aqui, que ele supostamente era para também estar presente. Pronto, partindo daí. Depois é o seguinte, na equipa sénior, portanto a equipa sénior, a equipa foi formada com o objetivo de participar no torneio das regiões que se realizam de 2 em 2 anos. Ok? E nós, quando fazemos essa seleção dos atletas, nós estamos logo limitados, porque nós temos atletas que só podem participar, atletas que participam no campeonato distrital, portanto aquilo é um torneio feito para atletas amadores. Depois atletas que já tenham sido profissionais ou que tenham assinado um contrato profissional, esses atletas também não podem.
Nós tínhamos alguns que poderiam ter sido selecionáveis e não foram devido a isso. Sim. Atletas que tenham sido já internacionais também não podem. Também tínhamos alguns. Portanto, Tem que ser portugueses? não tem que ser portugueses. Podem ser, Sim. brasileiros, Há ucranianos, associações outras nacionalidades. Têm muitos atletas que são de outras nacionalidades. Sim. Pronto, logo aí é um pouco diferente a forma de selecionar. Nós nos séniores, nós partimos já de uma base, porque apesar de eu ser o primeiro ano que estou aqui a pertencer ao departamento técnico, já há uma base de dados com atletas que já participaram noutras edições. Portanto, nós conhecemos os atletas, nós tentamos de alguma forma escolher aqueles que nós achamos que são os mais competentes e aqueles também que querem estar connosco, porque aconteceram algumas situações de atletas que nós convocámos, mas que depois acabaram por manifestar a intenção de não vir aos treinos e não participar, e nós respeitamos isso. Como o nosso coordenador diz, só cá está quem quer, não é? E pronto, e nós depois selecionámos um conjunto de atletas, que foram 20, que depois nos foram representar. No primeiro torneio ocorreu logo ali em dezembro. Temos pena porque nós não tivemos assim tanto tempo para treinar. Nós tivemos 3 treinos, mais um jogo de preparação. Bom, mas sim, a base já estava feita. Não foi, nós observámos ao nível durante as jornadas do campeonato. Em relação ao feminino já é diferente, não é? Portanto, nós este ano, só para ter uma ideia, nós começámos já com a geração de 2014. Portanto, são meninas que são sub-10, salvo erro, são sub-10, em que nós já participámos de um torneio onde nós praticamente nas primeiras convocatórias convocámos todas as meninas que estavam inscritas. Para quê? Para fazer uma base, que depois faz suportar aquilo que são as etapas seguintes, neste caso. Eu sei que a gente, né, falou isso muitas vezes já, aquela história de que as associações mais ali do centro, principalmente do norte, tem muito dinheiro, tem muita estrutura, tem mais atletas, são regiões mais populosas, tal, e que o Algarve tem as suas dificuldades, ou nem chamo de dificuldades, as características, né? São menos atletas, são boa parte desses atletas que tem a sua formação praticamente toda aqui. Como é que é essa composição? Já pensando, porque aqui nós estamos falando de seleção, já estamos falando de competição, de disputar, de mostrar a competitividade. Como é que é esse resultado final? Como é que tem sido esse resultado em cada uma das categorias que vocês cuidam? A Associação de Futebol do Algarve, com os atletas algarvios, tem obtido bons resultados? Como é que tem sido esse momento das competições para vocês? No futsal é um bocadinho diferente, porque apesar de haver competição e haver vencedores dos jogos, não há um vencedor de torneio. Ou seja, eles apenas participam, competem, aquilo é dividido por uma espécie de níveis, eles já têm acesso, têm uma fórmula de pôr as seleções que são as associações que têm mais atletas, juntas, ou seja, em termos de competição de ganhar um torneio, não é algo que aconteça. Foi eliminado há alguns anos, principalmente porque os treinadores não sabem estar. E põem a competição acima dos miúdos, e tínhamos torneios onde miúdos não jogavam, onde se disputava para ver quem é que marcava mais golos, então o Mr. Jorge Braz e a Federação muito bem eliminaram isso. Mas claro, vamos sempre disputar um jogo, e o nosso objetivo a nível do futsal é ganhar os 4. Temos 4 jogos, é ganhar os 4 jogos. E perceber que o grande objetivo das seleções é os atletas serem observados pelos selecionadores nacionais. Okay. Isso é que interessa. Nós temos que fazer a nossa parte aqui em selecionar de acordo com o tipo de atletas, ou aquilo que os atletas dominam, que os treinadores gostam de ver, para eles depois serem selecionados. Ou seja, temos a vitória, no nosso caso a associação, dos jogos, mas para mim a maior vitória é quando os atletas são convocados à seleção nacional para os treinos de observação. E eles têm sido? Têm sido. Cada vez mais atletas têm sido, cada vez vão a um treino e depois vão ao seguinte, ou seja, nota-se que os atletas do Algarve estão cada vez a estar mais presentes nos treinos de observação das seleções nacionais. Ou seja, tem uma evolução nítida do trabalho.
sim. Do Ótimo. trabalho dos clubes, do trabalho da seleção, e nota-se. A grande diferença, já que falava aí da questão das associações grandes, que tem o atleta algarvio de futsal é um atleta normalmente muito bom tecnicamente. Não é competitivo. Porquê? Porque os nossos campeonatos são pouco competitivos comparado aos campeonatos das associações maiores, ou porque as associações maiores têm clubes já em campeonatos nacionais. Sim. Então a grande dificuldade que nós temos é conseguirmos competir com o nível e com a velocidade, digamos assim, do jogo que as outras associações apresentam. Mas cada vez se vai vendo menos essa dificuldade. Por exemplo, agora tivemos aí 3 equipas iniciados juvenis e júniores a disputar a Taça Nacional para tentar subir à 2ª Divisão Nacional e a disputarem quase até à Final Four. Uma delas, a Pedra Mourinho, conseguiu ir. Ou seja, estamos a ver que estamos a tornar-nos mais competitivos. Mas para nós, a associação, a vitória é, em primeiro lugar, que os atletas vão à Seleção Nacional, sejam cada vez mais convocados, consigam competir e que representem com dignidade a associação, porque é uma experiência que eles vão estar 5 dias e que têm que perceber. É um estágio ao nível da Seleção Nacional. O que a Associação de Futebol do Algarve exige aos atletas é o mesmo com o estágio que eles vão de 3 a 4 dias com a Seleção Nacional. E então, o nosso principal, e o que estamos sempre a dizer, é o comportamento, chegarmos às seleções regionais e depois ganhar jogos. O objetivo é muito claro, então, de ser uma montra cada vez mais atrativa para as seleções nacionais. Eu costumo dizer aos miúdos, tivemos torneios onde ganhámos um jogo e onde tivemos jogadores convocados à seleção. Ok. Isso, muito bem. Passar aqui para o Vasco. Ô Vasco, você sente, principalmente dos miúdos, a história do orgulho? Porque eu sei que quando fala, foi para uma seleção nacional, aí mexe com o orgulho, com o brio, né? Mas quando ele já é selecionado para participar das seleções algarvias, já sente isso? Aquele prazer, aquele orgulho de eu sou do Algarve e ir disputar? E como é que tem sido isso, esse regionalismo mesmo, né? Esse orgulho de ser do Algarve? Sim, é verdade. Fazendo aqui uma analogia daquilo que foi o Torneio Lopes da Silva, os atletas e as equipas que participaram no Torneio Lopes da Silva vão servir de suporte para aquela que vai ser a primeira seleção nacional de sub-15 por parte da FPF, e os atletas sentem que ao estarem neste espaço, ao vestirem a camisola da seleção do Algarve, estarão mais próximos de um dia poderem representar a camisola da nossa seleção nacional. Acima de tudo, também reforçar que as condições que nós oferecemos aos atletas em termos de treino, em termos de planeamento, em termos dos estágios e de estratégias de recuperação nos próprios torneios, são condições que nós consideramos de excelência para a idade dos atletas e que logicamente faz com que eles sintam-se especiais, que sintam orgulho em representar esta camisola e depois logicamente tentar traduzir isso em boas prestações, tanto desportivas como sociais. Também deixar aqui uma palavra importante relativamente à situação geográfica. Nós não nos sentimos rebaixados de todo por estarmos mais abaixo do país. Isso não existe aqui no nosso seio. Simplesmente há um fator que não podemos esconder, que é o fator numérico. O fator numérico porque nós estamos no Algarve e temos menos clubes filiados e temos menos atletas inscritos do que se calhar determinados distritos, e simplesmente o leque de escolha é menor e existe esse debate e esse diálogo do Algarve, das equipas do Alentejo poderem ser menos desfavorecidas do que as equipas do Norte ou do Centro, mas isso não é algo que nós pensemos. Trabalhamos com o que temos e acreditamos que estamos a representar a nossa região sinceramente de maneira muito, muito humilde, mas de uma maneira muito fiel nos torneios que temos participado. Muito bem. Passando a palavra aqui, Nuno, perguntar uma coisa, e aí usando essa lógica do que eu estou aprendendo com vocês aqui. Se as seleções regionais, elas têm como uma parte importante ou fundamental servir de montra para a seleção nacional, a pergunta que fica há um direcionamento de trabalho para que se adeque já à filosofia da seleção principal? Trocando em miúdos, se a gente falar, por exemplo, do futsal
de Portugal, o futsal de Portugal é um futsal para frente, é um futsal pensado no ataque, na qualidade técnica, na valorização até das habilidades individuais, é o que a gente tem visto nos últimos anos, até com o crescimento do futsal da seleção de Portugal. O futebol também. Mas se, por exemplo, uma determinada região, uma seleção de alguma região, não, nosso futebol aqui é mais pragmático, a gente não prestigia tanto, vamos dizer, a qualidade técnica individual, o trabalho em equipa ele é fundamental, é uma seleção regional mais defensiva, há espaço para diversas mentalidades e filosofias de jogo ou não? Todo mundo segue mais ou menos o que a seleção nacional faz para ficar mais próximo à possibilidade de um atleta aceder à seleção nacional. Nós aqui Eu enrolei um pouco, não sei se eu consegui fazer a pergunta. Deu certo? Nós aqui na associação, eu penso que nós caracterizamos muito pela organização. Penso que é a todos os níveis. Não só da logística e sobretudo ao nível do jogo. Portanto, nós penso que nos reconhecem como sendo muito organizados, ok? Portanto, isso é uma das coisas que nós privilegiamos mais, é a organização. Nós, quando selecionamos os atletas e as atletas, nós no fundo nós estamos a aproveitar aquilo que elas já fazem nos clubes, não é? Nós não temos um número de treinos que seja necessário para nós depois desenvolvermos aquilo que é o individual. Nós preocupamos muito com aquilo que é o coletivo, ok? Portanto, eu penso que é desta forma, essa é a nossa metodologia de trabalho, é desta forma que nós nos caracterizamos e tentamos, no fundo, é organizar equipas que participemos nos vários torneios interassociações que existem, não só masculinos como femininos, com o objetivo de potenciar os atletas para elas depois serem observadas e serem chamadas à seleção nacional. Então não tem um direcionamento, não tem um pedido, por exemplo, da Federação Portuguesa, olha, vamos privilegiar o jogo defensivo, o ataque, não, isso é individual de cada seleção faz o seu modelo de jogo. Nós aqui temos o nosso modelo de jogo, tenta ser um modelo transversal a todas as seleções, que depois nós adaptamos em função daquilo que são os atletas, de forma a também tentar potenciar aquilo que é as qualidades dos atletas. Importante isso porque a gente sabe que essas características das seleções, elas passam muitas vezes de geração em geração. E Portugal mudou a forma de jogar, tanto futebol quanto futsal. Futsal eu conheço menos, mas o futebol, que ali na década de 70, 80, até essa geração mais recente, era um futebol, aquele futebol pragmático europeu tradicional. E hoje em dia não. O brilhantismo individual ele é buscado o tempo todo, a valorização das técnicas individuais dos jogadores, principalmente do futebol, que é o que eu acabo acompanhando mais, e acho que a maior parte das pessoas. Então, nesse momento, Portugal passa por uma mudança ou finaliza uma mudança de estilo de jogo. Estou falando alguma bobagem? Se eu tiver, você me corrija. Está a falar bem, e aqui reforçando as palavras do Mr. Nuno, que concordo de todo que é a nossa forma de trabalhar, acima de tudo porque acreditamos que é desta forma que os atletas saem mais valorizados e que acabam por ter maior visibilidade por parte dos selecionadores nacionais, porque as nossas seleções são sempre muito organizadas do ponto de vista defensivo e ofensivo, e também abre espaço para a qualidade individual, porque nós acreditamos que uma equipa que está bem orientada e está bem organizada, um atleta vistoso é visualizado com mais nitidez. E isso realmente acontece, e os nossos atletas realmente têm sido observados nesse sentido também. Agora, pergunta livre para todos, para a gente já encaminhar a parte final. Acho que é sempre bom reforçar os nomes, né? Quem são os algarvios que estão acessando essas seleções? Quem são esses atletas, né, homens e mulheres, que estão acessando a seleção para servir de exemplo e inspiração para quem está assistindo? Podem falar livremente aí quem vocês gostariam de citar. Não, eu, a nível do futsal, acho que temos o maior exemplo algarvio, que é o Pedro Cari, que foi internacional, campeão europeu, campeão por clubes nacional, europeu. Acho que é uma das maiores montras que nós temos e que demonstra que qualquer jogador algarvio, se quiser e trabalhar como ele trabalhou, consegue chegar lá. Na mesma geração dele
Temos o Paulinho de Portimão, que também conseguiu chegar lá. Teve não uma carreira tão longa, mas no auge também foi um jogador de seleção e que brilhou muito a nível de clubes, principalmente no Belenenses e no Sporting. Temos mais cedo agora o que teve com a gente e foi internacional pela seleção, que foi o Lucas Mestre. Foi nosso atleta de sub-15 e sub-16 e foi internacional sub-16. E temos tido agora muitos atletas. O último que tivemos foi o Cavalinhos, o Gonçalo e o Guilherme, que são jogadores da seleção de sub-13. Tivemos nos femininos a Lara e a Renata, que também foram à seleção. Nos iniciados tivemos o Miguel Moreira. Ou seja, estes são os atletas que só este ano foram a treinos de observação da seleção. Por isso, dizendo eu que cada vez temos mais, em 9 anos tinha que chamar aqui muitos atletas. Então resolvi chamar aqueles que eu acho que já tiveram feitos e os últimos, recentes. Os mais recentes, e mostrar a eles que são um exemplo. Muito bem. E que conseguimos chegar lá. Vou pedir para que você... as considerações finais vão ficar para daqui a pouquinho. Passa a bola para cá, porque essa parte está interessante. Mais ou menos essa mesma linha de raciocínio. Quem são as maiores referências e os mais recentes que têm ido às seleções? Aqui, antes de individualizar, é sempre nós no futebol temos sempre esse problema às vezes de individualizar um bocadinho, porque podemos cair, acabamos por se calhar ser injustos se calhar com determinados atletas e neste sentido também acho que se calhar não sou a pessoa certa para o fazer, mas aproveitando realmente para debater aqui uma história que é interessante e que vai ao encontro da nossa conversa, que é o caso, por exemplo, do atleta João Neves, que está a representar aqui o nosso europeu. É um atleta que saiu muito cedo dos clubes algarvios e foi para Lisboa, ou seja, foi um atleta que nunca passou pelas seleções do Algarve, inclusive na sua altura em que ia representar o Torneio Lopes da Silva, acabou por ser um atleta que não foi convocado pela Associação de Lisboa para representar o Torneio Lopes da Silva, e é um dos casos que, para os nossos jovens que estão a acompanhar esta entrevista, que não foi sinónimo dele não conseguir chegar onde chegou. Podemos debater o tema, que é lógico que ele estava numa seleção e com atletas que se calhar naquela altura, em termos maturacionais ou em termos técnicos, os treinadores optaram por outra situação, que é super, super justo, mas para os atletas perceberem que realmente não existe sempre um caminho fixo e um caminho próprio, e que todos têm os seus caminhos trilhados e que depois por um motivo ou por outro poderão chegar lá, mas que realmente não existe uma forma específica de chegar aos passos das seleções nacionais ou ao futebol profissional. Há atletas que pode acontecer numa determinada idade e outros mais tarde. Muito bem. Fugiu da pergunta, que ele saiu pela tangente. Você não vai fugir, não. Usando a mesma lógica. Quem que você destaca? A sua opinião pessoal. Quem você destacaria de maiores exemplos e cite os mais recentes aí? Não, eu vou apenas citar os mais recentes. Vou citar os mais recentes porque nós já tivemos. Nós normalmente quando existem as competições de interassociações, daí resulta uma convocatória para uma seleção nacional. E nós tivemos recentemente nos femininos, nós tivemos a Camila, que é uma menina que estava connosco no sub-14 e foi convocada para os sub-15, e anteriormente tivemos também duas, a Laura Conceição e tivemos a Luciana. Portanto, nós tivemos duas atletas que anteriormente também, ainda durante esta época desportiva, que foram convocadas. No presente, agora aguardamos que, fruto da nossa prestação do Lopes da Silva, que possamos ter alguns atletas convocados. Já tivemos noutras edições. Esperemos que possamos ter 2, 3, 4, também não vou citar nomes, mas é como o Vasco diz, nós poderíamos ter mais. Os atletas saem cedo do Algarve porque mostram muita qualidade, porque esta prospecção, esta caça pelos talentos começa cada vez mais cedo. Nós já sabemos que vamos perder pelo menos um atleta que para o ano poderia estar no sub-14, já não vai estar. Pronto, é a tal coisa, nós desejamos é que eles floresçam. Porque nós, é uma curiosidade, nós quando saímos daqui para o Torneio Lopes da Silva, nós perguntámos aos miúdos qual era o sonho deles, não é? E todos eles disseram que o sonho era fazer uma transição para um clube que dê mais condições. Não é que eles não gostassem do deles, mas são ambiciosos, e era serem convocados para a seleção. Nós sabemos que isso
todos trabalharam para isso, mas que É normal. E é normal. não serão todos. É a mesma coisa dos garotos que de repente já estão num grande clube de Portugal. Você perguntar para ele, fala: não, eu quero ir aí quer ir para um time da Inglaterra. Querem sempre o maior. Sei lá, sempre. Querem sempre o maior. O desejo é sempre, e faz parte da gana do desporto, né? Sempre querer mais, querer conquistar mais, e acho que é esse o caminho. Vou deixar com você então, por favor, suas considerações finais. Obrigado pela participação. Não, Um excelente, bom trabalho daqui para frente também. Conte sempre com a Conect TV para divulgação. como lhe disse, é agradecer o convite mais uma vez e espero ter correspondido àquilo que são não ter deixado nenhuma questão no ar, ter sido suficientemente explícito. Mas esta questão das seleções é sempre uma situação delicada, porque os atletas, porque nós temos a nossa opinião como pessoas que selecionam outras pessoas, não é? E nunca poderemos levar todos, e aqueles que são selecionados ficam satisfeitos e os outros que não são ficam tristes, e nós temos que conviver com isso. Tentamos ser o mais justos, que acho que é a nossa função. Tentamos ser os mais justos possível, e ficar de consciência tranquila de que neste momento escolhemos aqueles que melhor representam aquilo que é o futebol algarvio. E eu vou falar que eu já tive o prazer de, não foi uma convocação, mas já representei o Algarve com o Walking Football, que a gente participou o ano passado. Perdão, na festa do futebol que foi feita do Walking Football lá na cidade do futebol, e a equipa do Farense foi escolhida para representar a Associação de Futebol do Algarve. Foi muito bacana vestir a camisa do Algarve. Vasco, suas considerações finais também. Muito obrigado pela participação. Antes de mais, agradecer novamente, tal como o Mister Nuno disse, espero ter sido o mais esclarecedor possível, e reforçar aqui algumas questões que considero importantes, que é: a justiça deve-se muito ao facto de tratarem-se de pessoas a escolher, e como tudo na vida, as escolhas, naturalmente, o que eu penso, ou o que o Nuno pensa, ou o que o João pensa, outras pessoas podem achar de maneira diferente. Acima de tudo, nós tentamos guiar por linhas orientadoras, e com base nessas linhas orientadoras que estão definidas. Depois, claro que existe um cariz de escolha pessoal, mas que vai sempre ao encontro daquilo que é a nossa ideia, para assim representar mais à frente. Não, esta parte aqui não foi. Estas linhas orientadoras depois vão de encontro para nós tentarmos escolher os atletas que irão representar a seleção do Algarve, e tentar representar da melhor maneira possível, que é esse o nosso objetivo também enquanto treinadores: é que as equipas que nós levemos aos torneios representem o nosso símbolo e as nossas cores da melhor maneira possível. Por isso, também deixar aqui uma mensagem para os atletas, que muitos deles realmente não chegam a pisar este espaço, mas que continuem a trabalhar muito, porque nunca sabemos o dia da manhã, e se o facto de não chegarem à seleção do Algarve também não é impedimento para anos mais tarde poderem vir a sonhar e, quem sabe, representar uma seleção nacional. Muito bem. João Martins, obrigado mais uma vez pela participação. Suas considerações finais. Em primeiro lugar, é perceber que o mais importante é praticar desporto. A seleção é algo que pode-se dizer que seja um bónus ou um upgrade. Ou seja, o principal é praticar desporto, seja ele futebol, futsal, walking football, futebol de praia ou outro desporto coletivo. Depois, a questão da seleção poderá ser e deve ser um objetivo deles, mas perceber que o mais importante é trabalhar para lá estar. E que, se não conseguiram, é tentar trabalhar mais, seguir os exemplos de quem conseguiu chegar lá, tentar perceber o que é que eles fizeram mais e melhor do que eles para tentar chegar lá, e tentar seguir o exemplo desses atletas, porque é uma das coisas que nós dizemos aos atletas quando saem da seleção, é que, ou seja, a partir deste momento são um exemplo. Vocês são atletas da seleção do Algarve, vocês têm que dar o exemplo em relação aos outros. Então o que nós queremos nesse sentido também é que os outros atletas que não conseguiram naquela altura chegar à seleção aprendam e olhem para o atleta da seleção do Algarve como um exemplo, e tentar nesse sentido chegar lá, seja a nível de técnico-tático, seja a nível de fair play, de forma de estar, de tudo, porque um atleta na seleção do Algarve não é só o técnico-tático, tem muitas valências que para nós são importantes, e o fair play e o comportamento estão acima de tudo. Por isso, o importante é: não cheguei à seleção, trabalhar mais para isso; se cheguei à seleção, ser um exemplo e trabalhar ainda mais para mostrar porque é que estive lá.
Ou seja, essas eram as duas principais mensagens que eu gostava de deixar aqui. Muito bem, muito obrigado a todos vocês. Acho que fica como uma mensagem final que é assim: pense você na sua equipa do coração e monte quem são os 11 melhores ou os 5 melhores, no caso do futsal, para atuar. Com certeza, se você perguntar para um outro adepto, será diferente. Ou seja, as escolhas pessoais sempre serão diferentes. Então, os selecionados hoje não significam que as portas estão fechadas para todos os demais. Essa porta está sempre aberta e depende de muito trabalho e de evolução desses trabalhos que começam nos clubes, passa pelas seleções e principalmente pelo esforço e desempenho individual desses atletas. Então, sempre que você pensar, foi justo, foi injusto, faça a pergunta para um adepto do mesmo time que você, da mesma equipa que você torça. Você vai ver que essas opiniões sempre divergem muito e faz parte do futebol, faz parte, inclusive, do que deixa o futebol interessante, né? Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um gosto diferente para montar a sua própria equipa. Muito obrigado, senhores. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem de formação e o trabalho que eu acho muito importante, o de ter orgulho de ser do Algarve, de representar uma bandeira, de representar uma região, de representar toda uma população aqui que cada vez mais tem nessa regionalidade uma força do seu crescimento, do seu caráter, dos próximos passos que virão, seja no esporte ou como sociedade. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês. Encerramos por aqui mais um A Falar de Bola. Apito final. Continuem sempre conectados com a Connect TV Algarve. Até mais.